O vídeo que você vai ver agora foi escrito e dirigido por Júlio Brissac, analista-chefe de pecuária de corte e diretor aqui da Rural Business. Como você já deve saber, a Comissão de Meio Ambiente aprovou por unanimidade na quarta-feira, 4 de outubro, o projeto de lei 412/2022, que regulamenta o mercado de carbono aqui no Brasil. E o agronegócio foi excluído das obrigações previstas no Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, SBCE. A matéria segue agora para a Câmara dos Deputados, a menos que haja pedido para votação no plenário. Ou seja, a agropecuária não está incluída na regulação, sobretudo pela importância do setor para a segurança alimentar e pelas muitas incertezas ainda existentes na metodologia de estimativa de emissões. Foi entendido que mais importante do que regular atividades agropecuárias é incentivar a difusão de técnicas de agricultura de baixo carbono, que, ao mesmo tempo, aumentem a renda do produtor rural, tornem os sistemas rurais mais resilientes aos efeitos adversos da mudança do clima e proporcionem redução e sequestro de emissões. Mas espera aí, no texto onde está falando de agroindústrias do tipo frigorífico ou outras indústrias do setor e onde está falando do produtor de grãos e pecuária? Sim, porque uma coisa e outra coisa é outra coisa. E não dá para colocar tudo no mesmo balaio. Portanto, se faz necessário executar métricas diferentes até mesmo para o agronegócio como um todo. A criação de gado e a produção de plantas em um ambiente comum é uma alternativa para a promoção do sequestro de carbono. A presença de bovinos entre as pastagens permite a recuperação das gramíneas do pastejo. Já o estrume, gerado pelos animais, regenera o carbono do solo. Mas você está vendo por aí alguém preocupado em colocar regras claras e mostrar a enorme diferença que existe entre o setor agro e o setor agroindustrial? Não, meu amigo, muito pelo contrário, não é mesmo? Pois bem, segundo o PL 402/2022, o órgão gestor do SBCE deve elaborar o Plano Nacional de Alocação, PNA, que vai definir a quantidade de emissões a que cada operador tem direito. Essa quantidade é representada pelas cotas brasileiras de emissões, CBEs. Cada CBE, equivalente a 1 tonelada de carbono, é considerada um ativo comercializável, que pode ser recebida gratuitamente pelos operadores ou comprada para conciliar as metas de emissão. Todos os operadores devem apresentar periodicamente um plano de monitoramento e um relato das emissões e remoções de gases de efeito estufa. Já aqueles com emissões superiores a 25 mil toneladas de carbono devem comprovar que detêm CBEs e CRVs equivalentes às suas emissões. Esses ativos podem ser transacionados em bolsa de valores conforme regulamentação a ser feita pela Comissão de Valores Mobiliários. Sobre o lucro resultante da venda, incide imposto de renda calculado sobre o ganho líquido quando a transação ocorrer na bolsa ou sobre o ganho de capital nas demais situações. Sobre as transações, não incidem tributos como PIS, PASEP ou contribuição para financiamento da Seguridade Social, a COFINS. O uso de CBEs e CRVs para compensar emissões permite a dedução dos gastos relacionados na apuração do lucro real e com base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. Segundo a PL 412/2022, o PNA deve ser aprovado pelo menos 12 meses antes de entrar em vigor e pode estabelecer tratamento diferenciado para determinados setores, em razão das características das atividades, do faturamento, da localização e dos níveis de emissão. Todos os ativos devem estar inscritos no registro central do SBCE, onde deve ser feita a contabilidade de CBEs e CRVs concedidos, adquiridos, detidos, transferidos e cancelados, usados na conciliação de metas. O descumprimento das regras do SBCE, lembrando que é o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa,
pode acarretar punições como multa de até 5 milhões de reais, ou 5% do faturamento bruto da empresa. Um ato do órgão gestor do SBCE vai definir as infrações puníveis. As outras sanções previstas são o embargo da atividade, perda de benefícios fiscais e linhas de financiamento, proibição de contratação com a administração pública por 3 anos e o cancelamento de registro. O projeto prevê que pessoas físicas e jurídicas não obrigadas a participar do SBCE podem ofertar voluntariamente créditos de carbono. A regra vale para créditos gerados a partir de projetos ou programas de redução ou remoção de gases de efeito estufa, como a recomposição de áreas de preservação permanente ou de reserva legal. Se cumprirem as regras do sistema, esses créditos podem ser convertidos em CRVs e vendidos. Povos indígenas e comunidades tradicionais, como quilombolas, também podem gerar CRVs a partir de projetos realizados nos territórios que ocupam. Pois bem, dito isso, que tal conhecer um pouco da história por trás desse novo Big Business climático? Afinal, como os créditos de carbono surgiram? Pois saiba, meu amigo, que esse Big Business tem 46 anos, já que o conceito de crédito de carbono surgiu em 1997, com o Protocolo de Quioto, durante a Convenção do Clima da ONU no Japão. A partir da entrada em vigor do Protocolo de Quioto em 2005, foi estabelecido que, de fato, existia aí um Big Business no mercado global de carbono, formado por diferentes mercados regionais ou nacionais. Foi aí que ficou estabelecido que o crédito de carbono funcionaria da seguinte forma: os países que reduzem ou deixam de emitir gás carbônico geram créditos negociáveis. Quando cumpre suas metas de redução das emissões de 1 tonelada de carbono, o país recebe uma certificação emitida pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL. Bom, aí ficou fácil jogar para baixo as responsabilidades, ou seja, para as empresas, e de quebra, para o agronegócio. Esses créditos são adquiridos por empresas mais poluentes, como forma de compensar a excessiva emissão dos tais gases de efeito estufa na atmosfera. E aqui vale um parêntese, vale lembrar que tem cientista que não faz parte do grupinho inserido no Big Business climático que afirma que o tal efeito estufa não existe. Mas vamos lá. Nas regras do Big Business climático, reflorestamento, uso de energia limpa e políticas de preservação ambiental são algumas ações para reduzir as emissões dos gases de efeito estufa na atmosfera. Mas e o valor de um crédito de carbono? Quanto é que vale uma árvore em pé? Pois cada tonelada de CO2 que deixa de ser emitida equivale a um crédito de carbono. Um crédito de carbono vale aproximadamente $5, ou algo próximo a R$ 25 aqui no Brasil. O preço mundial do crédito de carbono, no entanto, pode variar de $1,20 a $40 por tonelada de carbono, dependendo do mercado que está sendo negociado. É o que dizem, na teoria, os idealizadores do Big Business climático. Já a Fundação Getúlio Vargas, que monitora a precificação do carbono, diz que o preço médio no mundo é de $37. Já 1 hectare de floresta absorve até 10 toneladas métricas de dióxido de carbono, segundo sabe-se lá quem. E isso quer dizer metros cúbicos, ou seja, 10 vezes 3, o que totaliza aí 30 toneladas. O valor de um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de carbono. Então, 1 hectare gera 30 créditos de carbono. Um crédito de carbono custa em média $5. Mas e como é que se vende crédito de carbono? Existem 2 tipos de mercado de crédito de carbono no mundo: o mercado voluntário e o mercado regulado, que é restrito a alguns países e setores específicos. No mercado regulado por governos, existe obrigação nas reduções e ou compensações das emissões de GEE, e o preço da tonelada de carbono é definido por um órgão regulador. Já no mercado voluntário, composto por empresas, organizações e pessoas físicas, o preço é negociado em contratos de acordo com determinado projeto. Títulos de crédito de carbono podem ser negociados diretamente entre o proprietário do projeto e o comprador,
ou de forma indireta por meio do mercado secundário regulado pela Bolsa de Valores. Os créditos de carbono podem ser gerados por projetos de redução das emissões por desmatamento e degradação, REDD, ou de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL. Pessoas interessadas em gerar créditos de carbono devem contratar uma empresa ou profissionais da área ambiental para medir a redução do GEE gerada por um projeto. Também é necessário ter a consultoria de uma empresa especializada para a comercialização de ativos, uma vez que temos aqui mais regras. Já existem no mundo algumas empresas especializadas em crédito de carbono e existem 7 passos para certificar esses créditos de carbono. E são eles: documento de concepção do projeto, a validação do projeto de acordo com o MDL, a aprovação dos documentos por autoridade nacional, a submissão ao Conselho Executivo do MDL, a avaliação e monitoramento do projeto, certificação e verificação internacionais e obtenção da redução certificada de emissões. Ufa! Pois é, meu amigo. Como pode ver, o Big Business climático está a todo vapor. Mas é preciso ficar muito atento ao desenho de novas regras competentes, pois existem verdadeiras armadilhas que podem punir os mocinhos e isentar os bandidos.